Hoje a gente vai fazer uma breve revisão do módulo 15, que falava sobre organização e operação de cozinhas escolares, né? Vamos relembrar tudo que a gente viu durante esse módulo, né? Todas as unidades, e aí qualquer dúvida, se você não tirou no dia que a gente apresentou a aula, você pode enviar para a professora Sabrina, né, professora? Hoje a gente conta com a presença dela para nos ajudar na aula. Bom, nós iremos compreender a importância da alimentação saudável no âmbito escolar, compreender como a alimentação pode influenciar no convívio social, entender quais os fatores que podem interferir no consumo dos alimentos, né, no caso do consumo alimentar dos estudantes dentro da escola, conhecer também qual é o papel do educador alimentar na promoção da saúde no âmbito escolar, conhecer os agentes causadores da contaminação alimentar e entender quais são as doenças causadas por essa contaminação alimentar, conhecer também quais os aspectos higiênicos e sanitários, né? Quem são eles, como que funcionam, e conhecer noções básicas sobre preparos culinários, né? A gente tem umas dicas, e identificar como deve ser o espaço da cozinha, que foi a nossa última unidade, certo? Então, para iniciarmos, nós temos a unidade 1, que tem como tema a alimentação saudável no contexto escolar, ok? Bom, e aí a gente inicia com uma pergunta: qual a importância de ter uma alimentação saudável? Né? A gente viu durante todo esse módulo alguma coisinha relacionada a isso. Então, qual que é a importância? Para manter o corpo em boas condições, né? Por isso que a gente se alimenta. Também, não só por isso, mas também para fornecer todos os nutrientes que precisamos, né, nas quantidades também adequadas. Então, aqui são vários nutrientes. E também diminuir as chances, né, do desenvolvimento de doenças como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, que são as doenças do coração e dos vasos sanguíneos, e o câncer. Então, essa é a importância de se ter uma alimentação saudável, né? Todos os dias realizar uma alimentação saudável. Mas o que acontece se não nos alimentarmos de maneira correta, né? Então, a gente já viu, né, várias vezes qual é a consequência de se ter qual é a vantagem de se ter uma alimentação saudável e quais as consequências de não se ter uma alimentação saudável. A gente viu no decorrer dos módulos, né, que a alimentação não saudável, ela traz várias consequências para a saúde. Entre elas, o que a gente tem em alta hoje é justamente as doenças cardiovasculares, né? As doenças crônicas não transmissíveis, que incluem as doenças cardiovasculares, a obesidade, que ela está assim muito em alta, que ela atinge desde criança até os adultos, né? Então, antes as doenças que eram realmente só dos adultos, hoje em dia ela já acometeu a população de crianças, né, professora? Então isso é muito preocupante, porque a pessoa já cresce sem saúde. Isso mesmo, a gente aprendeu que a alimentação é um fator primordial, né? Através dela que a gente pode prevenir o aparecimento dessas doenças, principalmente em criança. Então, por isso que a gente deve incentivar desde pequeno. Isso mesmo, e a gente viu também que você, né, que será o futuro educador alimentar dentro da escola, você então é o principal responsável por transmitir essas mensagens que a gente passou aqui para vocês a respeito da questão da alimentação saudável, certo? Então vamos continuar vendo aqui quais são as consequências de uma alimentação não saudável. Bom, as pessoas, elas podem apresentar o quê? Problemas nutricionais ou até mesmo outras patologias, que são as doenças como diabetes e doenças cardiovasculares. Quando ele fala aqui de problemas nutricionais, podem ser problemas relacionados a deficiências, né, de nutrientes, tipo aqui a deficiência do ferro pode causar uma anemia, ok? Então, essa é uma das consequências. O aumento também do número de casos que ocorrem em razão às mudanças, né, que a sociedade vem passando nos últimos tempos, que é justamente a questão dos hábitos alimentares terem sido, né, modificados. Antes as pessoas realizavam alimentação mais saudáveis e hoje em dia a gente vê que já não é assim.
Ó, o aumento do consumo de alimentos, né, que são ricos em quê? Em gorduras e açúcares, e a diminuição justamente de quê? Do consumo de alimentos regionais. E também o aumento daqueles alimentos conhecidos como fast food, que são uma alimentação rápida e que hoje em dia ela é muito habitual, né, na vida das pessoas. Além de outros fatores como que a falta de atividade física. Então tudo isso junto, né, acaba trazendo consequências para a saúde da população. E quando que devemos cuidar da nossa alimentação? Bom, o cuidado ele deve iniciar desde quando o indivíduo ainda é criança. Olha aqui, muito importante. Com o quê? Justamente com a questão do aleitamento materno e a introdução de outros alimentos de forma adequada. Então, só quando estiver com a idade adequada que se deve iniciar os outros alimentos, que é a alimentação complementar. Deve também, né, cuidar da alimentação, continuar cuidando na adolescência e na fase adulta. Então, a gente viu, né, durante essa aula que a alimentação ela deve ser cuidada desde a infância até a fase adulta. Na infância por quê? Para poder crescer, né, e se tornar um adulto saudável e também chegar à velhice com uma velhice saudável. Se uma criança já cresce, né, com obesidade, ela pode vir a desenvolver várias outras doenças e quando chegar na vida adulta, com certeza esse adulto não será um adulto saudável. E na velhice, né, a consequência ainda vem a ser acarretar ainda muito mais. Então, por isso que a gente viu, né, durante essa aula com detalhe, a gente viu a importância, né, de seguir todos os passos, quando na fase da infância ter a questão do aleitamento materno exclusivo, logo depois vinha a questão da alimentação complementar, respeitando tudo que pode, o que não pode, a questão das quantidades. E quando chega na fase adulta, a gente viu também que essa alimentação ela deve continuar sendo respeitada, não é comer tudo, né, na quantidade que quer. A gente viu que precisa sim de uma restrição. E na velhice a gente também viu que tem alguns cuidados, né, que deve se ter com a alimentação. Às vezes tem que modificar a questão da consistência da alimentação. Então assim, a gente viu que não é só em um período da fase, sim em toda a fase da vida que se deve dar uma atenção especial à alimentação, ok? Então vamos continuar aqui no quadro. Em cada fase da vida, a alimentação tem sua função, né? Tem uma função e uma necessidade específica. Até os 6 meses de idade, a gente viu que a criança ela deve receber o quê? O aleitamento materno, né? Então, só o leite. Na fase dos idosos, necessita o quê? De uma atenção especial relacionado à alimentação, porque nessa etapa da vida, né, pode ocorrer o quê? Alteração no corpo, que vão interferir nos seus hábitos alimentares. Alguns exemplos são a dificuldade de percepção, né, dos sabores, se é salgado, se é doce, se é ácido, e menor capacidade também de mastigação. Então, por isso que a gente falou que algumas vezes é necessário alterar a consistência da alimentação. E atenção, a alimentação saudável ela é muito importante em todas as fases da vida. Então, não tem aquela história que só na infância que a gente tem que dar uma atenção especial. Não, tá? E aqui a gente viu também na unidade 1 as doenças, né, decorrentes à má alimentação. E a má alimentação ela pode ocasionar quais tipos de doença? A gente viu justamente que podem ser as doenças cardiovasculares, a obesidade, o diabetes, né? E também a hipertensão arterial. A gente viu que todas essas doenças, elas realmente são muito comuns nos dias atuais. Então, tudo isso provocado, né? A falta de alimentação saudável junto com a falta de atividade física. E a alimentação saudável na escola, como é que acontece isso, né? Na infância, né, é a fase em que são incorporados justamente os hábitos alimentares, que vão permanecer por toda a vida. Então é nessa fase aqui que a gente fala a importância de estar apresentando, né, os alimentos saudáveis para as crianças. E a escola, ela realmente é uma grande aliada para isso. É fundamental observarmos a importância de que a escola exerce na vida das crianças. Afinal, é nessa fase que elas passam, né, a metade
do seu tempo, do seu dia dentro da escola e desenvolve justamente o convívio social, as relações de aprendizado e afetividade. Então, por isso que a gente diz que a escola é um ambiente ideal para estar ensinando a questão da alimentação saudável. A escola, ela é um ambiente ideal para que as crianças e adolescentes, né, convivam com a alimentação saudável e percebam que a importância disso em suas vidas. Todos os sujeitos da comunidade escolar, seja ele professor, seja ele o técnico em alimentação, né, devem colaborar para a promoção da alimentação saudável dentro da escola, ok? E uma escola, né, que promove a saúde é aquela que se preocupa com o bem-estar de todos e os seus membros também. Por isso, devem contribuir para o desenvolvimento do conhecimento e habilidade, certo? E como você é o grande responsável pelo preparo dos alimentos, né, que são distribuídos dentro da escola, é importante que utilize o que? A sua função a favor das pessoas que fazem parte, né, especialmente as crianças. Então, você é um grande aliado da escola, tá? E você também, né, tem um papel fundamental, pois afinal é o responsável por cuidar, né, desse precioso, esse bem precioso que é a alimentação. Você que é responsável pela a preparação. Então, como a gente viu em aulas anteriores, para no final se ter um produto realmente saudável, né, e que garanta a questão da sanidade, né, que garanta a questão de realmente uma alimentação estar adequada para as crianças, a gente viu que existe todo um processo. E você é o responsável por isso. Então, desde o momento, né, do pré-preparo, do recebimento, tudo isso vai influenciar no seu produto final, que é a alimentação. E você, como educador alimentar, você não tem que pensar só, a minha função aqui é servir um prato para essas crianças. Não, é servir um prato, mas que esse prato realmente seja, né, algo que vá alimentar as crianças e não que venha trazer consequências para ela, né, professora? Então, a gente tem que ter esse pensamento e saber diferenciar o nosso papel dentro, né, do âmbito escolar. Isso, e esse é o interessante do nosso curso, né, do curso técnico em alimentação escolar, porque ele abre essa visão. Ele mostra para você que a sua função vai muito mais além do que preparar o alimento, mas sim também implementar esse conceito de alimentação saudável na vida das crianças, o que isso é muito importante para o PENAI, né, professora? Isso mesmo, então você vai sempre lembrar que você não está ali só para alimentar as crianças, e sim fazer com que elas cresçam com saúde, né? Então você está ali para garantir um pouquinho da saúde dessas crianças, ok? Então essa foi a unidade 1, agora a gente vai rever um pouquinho algumas coisas da unidade 2. Vamos lá ver. A unidade 2, ela tem o tema de alimentação da necessidade de sustentação ao convívio social. Então vamos relembrar o que a gente viu nessa unidade. A questão das necessidades dos nutrientes, né? Qual a importância de nos alimentarmos? A gente viu agorinha, né, que não é apenas comer para matar a fome. Bom, uma das vantagens é que os alimentos fornecem os nutrientes essenciais para que o nosso corpo seja capaz de se defender de doenças. Porque assim, o corpo ele não consegue produzir tudo, então tem nutrientes que o corpo não produz e a gente precisa adquirir através da alimentação, que é justamente os nutrientes essenciais, certo? E também é importante se alimentar também para saciar a fome e também fornecer as vitaminas e os minerais essenciais para o corpo e para conseguir também energia suficiente a fim de realizar as atividades vitais, como o funcionamento do coração, né? E as atividades do dia a dia, como arrumar uma casa, cozinhar, caminhar e outras atividades. Então, para eu movimentar meu corpo, eu preciso de energia, certo? Bom, e as necessidades energéticas? A gente viu também o que era isso, né? É a quantidade de energia de que uma pessoa precisa e ela varia de acordo com alguns fatores. A gente viu na aula que ela varia conforme a idade, conforme o sexo, conforme o tipo de atividade, né, que a pessoa desenvolve, exerce, também em relação ao nível de atividade física e
o peso também influencia. Então a gente viu até um exemplo, né, que falava sobre justamente uma técnica de alimentação, uma professora, que ia precisar de mais energia, se era técnica, se era professora. E a gente viu que no final era o técnico de alimentação escolar, porque gastava mais energia durante o dia. Então a necessidade energética dela seria muito maior, né, do que a da professora. Então, para a gente definir isso, a gente precisa verificar esses fatores, ok? Então, continuando. Será que a alimentação tem como função apenas atender as necessidades nutricionais? A gente viu que não, né? Existem muitos outros fatores que devemos considerar. Ela nos traz momentos de felicidade e permite também a valorização da nossa cultura, lembra? A alimentação também nos possibilita a convivência em sociedade, de ter boas relações com as pessoas. Então a gente viu que através da alimentação a gente pode nos reunir, né? Geralmente a gente viu que quando no final de ano, quando tem as festas, né, as reuniões de família, as pessoas se reúnem e a parte principal é o que? Geralmente é sempre em volta de uma mesa e que tem uma alimentação. Então ela também permite um momento de convivência social, tá? E ela não serve então apenas para nos alimentar, para nos fornecer os nutrientes e vitaminas necessários. A gente viu também que ela está ligada à questão das emoções, lembra? A gente falou que quando a gente está triste, né, a gente pode ter um apetite. Quando a gente está alegre, a gente pode ter um outro tipo de apetite. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que fala que quando está triste não come, ou quando está alegre não come. Então a gente viu que a alimentação também envolve o quê? Questão de emoções, certo? Então aqui, ó, a comida ela está ligada à questão dos sentimentos. Quando estamos com raiva ou passando por um momento de dificuldade ou depressão, muitas vezes, né, acabamos buscando na comida o prazer e essa forma é uma forma de esquecer os problemas. Então isso varia de pessoa para pessoa. Em outros casos, né, a gente viu que quando estamos felizes e satisfeitos com algo, a comida também passa a ser uma forma de celebração e alegria. Então a gente viu que ela envolve os sentimentos. Os nossos hábitos alimentares, elas fazem parte de nossa cultura. Então a gente viu também que a alimentação, ela pode identificar, né, um povo. Tipo, quando a gente vê a pessoa comendo sushi, a gente já interliga isso aos hábitos orientais, né? Então ela consegue identificar um povo. Assim, os hábitos alimentares atuais da população brasileira vêm sofrendo uma grande influência de outras culturas, né? Nos últimos anos, o Brasil vem passando por mudanças sociais e econômicas e isso está afetando os hábitos da população no que se diz respeito ao consumo dos alimentos, que antes não eram consumidos e que hoje em dia são grandes, né? Estão em alta na nossa alimentação. Um exemplo disso são os fast food, que hoje em dia já faz parte, né, da nossa alimentação. Ó, os refrigerantes e os hambúrgueres, eles são um exemplo claro dessa realidade. Chegaram ao país e a população passou a consumi-los cada vez mais, sem pensar na qualidade do alimento e nem mesmo nos preços, né, que são alimentos que não são alimentos baratos. Os brasileiros descobriram novos produtos e passaram a consumi-los sem cuidado com relação às consequências dessa alimentação na saúde e até mesmo na sociedade. Então, a gente viu que esses dois grandes itens aqui, né, refrigerante e hambúrgueres, eles trazem uma consequência bem grave para a saúde da população. E tudo isso tem cooperado para o quê? Para o aumento do número de casos de pessoas com obesidade, doenças do coração, hipertensão e outras doenças relacionadas à má alimentação. Então vamos sempre escolher o quê? Uma opção de alimentação mais saudável e valorizar os alimentos regionais, que a gente viu que são alimentos, né, ricos em várias questões de vitaminas e eles são alimentos que estão sendo esquecidos justamente por darmos atenção à questão de outros alimentos, né, como os hambúrgueres e os refrigerantes.
Assim, estaremos fazendo o melhor para a nossa saúde. Então, na hora de escolher, né, o que comer, a gente tem que sempre lembrar que o que eu vou comer, ele serve para o quê? Para fornecer nutrientes para o meu corpo. Então, eu decido qual é o tipo de alimento que eu quero ingerir. E sempre quando eu vou ingerir algo, eu tenho que lembrar, esse alimento traz vantagem ou desvantagem para o meu corpo, né, professor? Então, não é apenas comer qualquer coisa para matar a fome, e sim pensar na qualidade desse alimento. Isso, pensar na qualidade. E o que a gente percebe, né? Muitos alimentos não fazem parte da nossa cultura, como é o exemplo do fast food, né? Mas por que eles foram inseridos assim tão rápido, né, na cultura? Por que as pessoas vêm consumindo? Justamente porque eles são rápidos, são alimentos práticos de se fazer, mas a gente não deve esquecer que a maioria das vezes esses alimentos não têm uma qualidade, não vai te proporcionar os nutrientes necessários para o bom funcionamento do seu organismo. Então, nunca esqueça de verificar a qualidade nutricional dos alimentos antes de selecioná-los para você se alimentar. Isso mesmo. Então, a gente conseguiu relembrar o que a gente viu um pouquinho, né, durante a unidade 2. E agora a gente vai fazer uma revisão da unidade 3. E a unidade 3 tem como tema a alimentação saudável para além das cozinhas escolares, né? Vamos relembrar o que essa unidade veio trazendo de conteúdo para nossas aulas, né? Bom, a gente viu a questão da cantina, né? O que seria a cantina? A gente viu que existe uma identificação, né, para cada localidade do mundo, do Brasil. Então, para a gente aqui, cantina é o local onde se vende alimentos de lanchonete, né? E a gente viu que a cozinha da escola é o local onde são preparados as refeições do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, né, que serão distribuídos gratuitamente às crianças. E podemos verificar duas diferentes realidades das crianças no ambiente escolar, né? O que pode acontecer? De um lado, nós temos crianças, né, que não têm o que comer em casa e que fazem da merenda escolar sua única refeição diária. E tem outras crianças que, com excesso de peso, cujo hábito alimentar já está comprometido por práticas não saudáveis, como o consumo excessivo de alimentos inadequados. Então, a gente viu que geralmente dentro da escola a gente tem dois diferentes tipos de criança. Aquelas que não consomem os alimentos da escola e aquelas que realmente se alimentam na escola porque geralmente só tem aquela refeição durante todo o dia. Então, a gente conseguiu perceber, né, qual era a diferença dessas crianças, por que algumas crianças comiam, né, no refeitório, porque outras faziam questão de nem entrar e só se alimentar dos alimentos que são vendidos na cantina escolar. A gente conseguiu perceber isso, né? A gente viu que tinha uma diferenciação em relação ao aspecto dessas crianças. Então, continuando aqui. Mas quais os fatores que podem contribuir para a decisão desses alunos, né? Por que os alunos gostam da comida do refeitório e outros não querem nem chegar perto, né? A gente viu que quanto maior a idade dos alunos, menor é a frequência, né, que eles consomem a alimentação da escola. Por quê? A gente viu que nessa época aqui, geralmente, né, quanto maior a idade, é quando está chegando a questão da adolescência. E realmente isso já é da criança, ela tem essa questão de vergonha, né? Ah, eu não vou comer a comida da escola, porque isso é coisa de criança. Então, isso é um fator, muitas vezes, que as crianças que estão na fase da pré-adolescência não frequentam o refeitório justamente por causa disso, por uma questão de vergonha, ok? E a gente viu também que quanto menor a idade, quanto menor a renda, né, familiar das crianças, menor é o consumo de merenda oferecida pela escola. Quanto maior, né, a renda dessas crianças, menor é o consumo. Então, por quê? Geralmente essas crianças aqui, elas levam dinheiro para a escola e acabam optando pelos alimentos que são vendidos na cantina escolar. E a gente viu também que os estudantes, eles ficam resistentes a experimentar novos sabores, certo? Pela falta justamente de incentivo em casa e na escola. Então, vocês têm que promover, né, essa questão deles conhecerem, né, esses novos alimentos e desperte também a sua curiosidade. Então, no dia que você viu um prato diferente, você pode estar realizando alguma atividade antes para despertar a curiosidade desses alunos.
Bom, e a gente viu também o perfil dos estudantes que consomem com mais frequência a merenda escolar. A gente viu que esses estudantes são justamente aqueles que apresentam menor peso, né? A gente viu também que são os que moravam em regiões menos desenvolvidas ou aqueles que provenientes de famílias com menor poder aquisitivo. Então, esses alunos frequentavam mais a questão do refeitório da escola. Para esses alunos, a alimentação escolar, ela tem como função substituir algumas das refeições principais do seu dia a dia. Às vezes eles não têm o que comer em casa e a alimentação da escola, por isso que ela é importante para eles, né? Eles não podem deixar de se alimentar porque é a única opção que eles têm, né? E eles acabam gostando muito. Para os mais carentes, né, as crianças mais carentes, pode ser a única refeição do dia. E aí não vão desenvolver, não vão se alimentar mais em casa. Então, esse é um perfil das crianças que frequentam o refeitório da escola. E a gente viu também que o nosso país, né, ele tem um programa reconhecido como o maior projeto de alimentação no mundo, mas que nem por isso, né, ele é muito importante. Esse projeto é bem antigo, esse programa social, que é um programa do governo federal e está voltado para a área da educação. Mas a gente viu que mesmo assim, né, nossas crianças, elas não estão deixando de se alimentar de maneira adequada. Elas acabam ainda consumindo alimentos que não são alimentos adequados para a sua idade, né? Então elas preferem deixar de comer a alimentação do refeitório, que é uma alimentação saudável, para comer a refeição da cantina, né? A alimentação da cantina. Por quê? Na cantina justamente são aqueles alimentos, né, ricos em sódio, ricos em açúcar, fritura. Então isso chama a atenção das crianças. Então é esse perfil que a gente tem que mudar. É isso que a gente tem que mudar nas crianças, ok? Então a partir de hoje, né, a gente viu a importância de mudar esses hábitos alimentares. Vocês devem fazer isso na escola e os pais devem fazer isso em casa, ok? Então tem que ter as duas vias, né? Escola e a casa. Então agora vamos ver o que a unidade 4 nos dizia, né? A unidade 4 tem como tema noções sobre contaminação alimentar, né? A gente viu quais eram as consequências dessa contaminação alimentar. A gente viu que o alimento seguro é aquele que é livre de contaminação, capaz de provocar doenças nas pessoas que o consomem. Então a gente já ouviu falar muito em questão de segurança alimentar, né? Então isso é um alimento seguro, é aquele que não traz consequência para a saúde das pessoas. Mas que doenças são essas que podem ser provocadas, né, pela contaminação dos alimentos ou se consumiam algum alimento estragado? A gente viu que pode ter doenças como intoxicação, infecção, né, toxinfecção alimentar e também intoxicação química. A gente viu que cada um se referia, né, o que poderia provocar cada uma dessas doenças. E a gente também viu o que seriam os contaminantes dos alimentos. A contaminação dos alimentos, ela pode ocorrer por vários tipos, né? A gente viu que podia ocorrer pela contaminação por organismos vivos, que eram os perigos biológicos, né? Então, se eu como algum alimento que foi contaminado por uma bactéria, né? Então, eu vou ficar doente. A contaminação também por substâncias químicas, que são os perigos químicos, né? A gente viu aqui a questão dos agrotóxicos, né? Ou também produtos de limpeza, que podem contaminar os alimentos. E também a contaminação física. A gente viu que é por isso que a gente bate na tecla que vocês não podem usar o quê? Adornos, né? Que são os anéis, os brincos, maquiagem, para não provocar uma contaminação física. Então, a contaminação por organismos vivos, né? A gente viu que os alimentos podem ser contaminados por dois tipos de organismos vivos, que são os micro-organismos, que são as bactérias e os fungos, e também parasitas, que são os tipos de vírus, bactérias e vermes. Então, a gente viu que esses dois tipos de organismos vivos podem provocar uma contaminação alimentar por agente vivo, né? E a contaminação química, como é que ela acontece? A gente viu que a contaminação química de alimentos, ela ocorre desde a produção da matéria-prima, justamente na plantação, com a questão de agrotóxicos, até a mesa de quem está consumindo esse produto, certo?
Ela pode acontecer pela presença de quê? De metais pesados, de resíduos de materiais de limpeza ou os agrotóxicos, também chamados de pesticidas, certo? E como que acontece a contaminação física? A gente viu que são considerados, né, perigos físicos os materiais estranhos encontrados dentro do alimento. Os mais frequentes são, né, fragmentos de vidro, metais, pedras, madeira, as joias, insetos, materiais plásticos, areia, cabelo, né, muito comum encontrar em alimentação, e objetos pessoais. Então é por isso que a gente diz que não pode utilizar esses itens dentro da cozinha, tá? Os perigos físicos também podem chegar, né, podem chegar no alimento em qualquer etapa da sua produção. Então, por isso que a gente fala da questão de se ter um cuidado em todo o processo de produção do alimento, ok? A gente viu também a questão das doenças transmitidas por alimentos, que são as DTA, certo? Também muito conhecida, muito comum na questão de alimentação. Quando os alimentos estão estragados ou contaminados por organismos vivos, eles podem transmitir o quê? Doenças, como a intoxicação, a infecção, certo? Então, é dessa forma que acontece esse tipo de doença. E elas podem provocar diarreia, vômito, febre, mal-estar e ainda alguns casos de morte. Então, você tem que evitar isso, certo? Então é por isso que a gente fala que quando você vai preparar a alimentação, você deve ter um cuidado em todas as etapas, desde o recebimento até o porcionamento, tá? Para não causar nenhuma consequência para a saúde das crianças. E agora a gente vai ver a unidade 5, o que ela vinha, né, nos ensinando. Era justamente os aspectos higiênicos sanitários, né? A gente aprendeu várias coisas aqui nessa unidade. O controle higiênico sanitário, ele refere-se o quê? Às boas práticas em procedimentos higiênicos na preparação dos alimentos, visando o controle da contaminação e garantia da segurança alimentar. A gente viu que os aspectos higiênicos sanitários, eles envolvem alguns itens, que são justamente a questão da higiene pessoal, a higiene do ambiente, a higiene dos equipamentos e utensílios, a higiene dos alimentos, né? A questão do recebimento, do armazenamento dos alimentos, do pré-preparo e preparo, da distribuição e porcionamento e da utilização das sobras. Então, essa unidade, ela ensinava o quê? Todo o processo de produção alimentar. Então, a gente viu etapa por etapa e viu qual a importância de cada uma delas para, no final, garantir um alimento seguro, né? E só relembrando aqui, a gente viu a questão da higiene pessoal, né, que o ser humano é uma das principais fontes de contaminação para o alimento. Existe bactéria pela pele, pelo nariz, pela unha, pelos ouvidos, língua e cabelos. Então, por isso que tem que ter a questão da higiene pessoal. Milhões de bactérias são transmitidas pelo espirro, pela tosse ou pelo beijo. Então, por isso que não pode trabalhar resfriado, né? Senão você pode contaminar o alimento. Por isso, é muito importante que a pessoa que prepara o alimento mantenha sempre uma boa higiene pessoal, ou seja, higiene do seu corpo, né? Tem que chegar limpo na escola, trocar o uniforme, a gente viu, né? Alguns cuidados que devem ser tomados pelo manipulador do alimento. Ele deve manter as unhas sempre limpas e cortadas, lavar as mãos com frequência, sempre que mudar das atividades, né? Manter os cabelos sempre limpos e presos. E os homens sempre fazer a barba e o bigode, né? Então a gente viu que isso é muito importante para garantir a segurança alimentar. A gente viu também a higiene do trabalho, que ela é essencial. Afinal, de que iria adiantar, né, a gente ter cuidado com a higiene pessoal, se o ambiente onde a gente vai desenvolver essa atividade, fazer esse alimento, ele estiver contaminado? Não vai adiantar nada, né? Então, a gente viu que o alimento ainda estaria correndo um grande risco de contaminação, não era? Então, a questão da higiene do ambiente também é muito importante, tá? A questão da higiene dos utensílios e equipamentos também. Nós devemos higienizar, né? Talheres, copos, vasilhas, panelas e também os equipamentos, que são os liquidificadores, as batedeiras, geladeira, fogão. A gente viu como é que fazia isso, né? Em cada etapa, como é que a gente desenvolvia a questão dos produtos que utilizar
para fazer a higiene desses locais e desses utensílios. E a gente viu também a questão da higiene do armazenamento dos alimentos, né? Para garantir que o alimento seja consumido, que vai ser consumido não esteja contaminado com corpo estranho, são necessários cuidados especiais que começam desde a hora que a chegada, né, dos gêneros alimentícios na cozinha até a hora que eles vão ser servidos para as pessoas. Então, tomar cuidado em todas as etapas de produção dos alimentos. A gente viu o que seria o pré-preparo dos alimentos, né, que envolve o quê? A questão dos cortes, da higienização, o descascamento, o descongelamento. A gente viu como é que ele precisava ser realizado, né? Como é que ele é feito do modo correto. A gente viu também questão de preparo dos alimentos, que a gente deve fazer o cozimento, né, para garantir a segurança dos alimentos. Essa etapa ela deve ser realizada adequadamente para reduzir justamente e poder eliminar possíveis contaminação. Então, por isso que a gente faz o cozimento dos alimentos, que é a questão do preparo dos alimentos. A gente viu também a questão da utilização de sobras, né? O que seriam as sobras? Então, a gente viu que a utilização das sobras deve ser feita de forma muito cuidadosa, pois as sobras elas podem ser uma grande fonte de contaminação. Então, a gente viu como é que deve ser feita. E os alimentos preparados que sobraram e que não foram expostos às pessoas podem ser reaquecidos. Então, isso é um tipo de sobra, né? Mas tem que ter o cuidado e atingir a temperatura essencial. Os alimentos que não foram para o prato, né, das pessoas, os alimentos que foram para o prato, quer dizer, das pessoas e que voltaram para a cozinha, isso não é sobra, isso é resto. Então, não podemos confundir. Sobra é o que não foi para a distribuição e o que voltou da distribuição não é sobra, é resto. E na unidade 6, a gente viu um pouquinho sobre as noções sobre o preparo dos alimentos, né? A gente viu as vantagens do uso de receita nas preparações. Lembra? Com a receita, você pode identificar a questão dos ingredientes, a quantidade que vai precisar, se existe, né, esses ingredientes para você preparar o seu prato. Antes de iniciar a preparação, você pode verificar se há todos os ingredientes na quantidade, evitando desperdício. Então, a gente viu que essas são as vantagens de se utilizar receitas dentro da cozinha escolar, ok? A gente viu também sobre a questão de pesos e medidas, né? Que os ingredientes secos, como é que eles devem ser pesados, né? Que as farinhas e os açúcares, eles podem ser medidos ou podem ser pesados, né? A gente viu que os alimentos líquidos, como a água, eles devem ser medidos e que as gorduras também podem ser medidas ou pesadas, conforme a gente for utilizar. Então, é uma vantagem, né, pesar ou medir os alimentos. A gente viu também as medidas caseiras, né, que elas são grandes aliadas dentro de uma cozinha, porque nem sempre a gente tem uma balança. E a gente viu que as medidas caseiras são o quê? Uma xícara de café, de chá, né, prato fundo. Então, tudo isso que a gente já tem dentro da cozinha são as medidas caseiras. E a vantagem dela é que elas já tem, né, disponível dentro da cozinha, que a gente não precisa gastar com elas. A gente viu também a questão da utilização de condimentos, que eles são muito importantes, pois o seu papel é realçar, né, e incluir um leve toque no sabor diferenciado da sua preparação. A gente viu também que nós hoje utilizamos condimentos que vieram de vários locais, certo? E então chegamos finalmente na unidade 7, que nos ensinava justamente o quê? Sobre o espaço da cozinha escolar, né? A gente viu como é que deve ser distribuído esse espaço, qual a importância da iluminação adequada dentro da cozinha, né? Que era para garantir uma boa iluminação no local de trabalho, evitando o quê? As doenças da visão, aumentando a eficiência do trabalho e diminuindo a possibilidade de acidentes de trabalho, né? A gente viu também a importância da ventilação e temperatura adequada dentro da cozinha, porque através disso eu consigo aumentar a eficiência do meu trabalho, certo? E diminuir também a questão de proliferação de bactérias dentro da cozinha. A questão da sonorização também é muito importante. A gente viu que a presença de ruído no ambiente de trabalho, ele pode o quê?
prejudicar não apenas a eficiência do trabalho, e sim trazer consequências para a saúde do trabalhador. A gente viu que uma das doenças podem ser doenças psicológicas, né? A gente viu que pode ter a perda auditiva e aumento também da pressão arterial. Então, a questão da sonorização deve ser adequada. A gente viu a questão da organização da cozinha, né? A gente viu que a maneira como a cozinha está disposta, organizada, ela pode contribuir para a qualidade do trabalho, né? Então, a gente viu que ela não precisa estar separada por paredes, mas que cada etapa, né, da alimentação, cada etapa do preparo do alimento, ele deve ser realizado em determinado local, tipo uma área de pré-preparo, uma área de preparo, uma área de porcionamento. Então, tudo isso eu tenho que distribuir dentro da minha cozinha. A gente viu também a importância do técnico de alimentação escolar, né? Lembre-se de que profissionais empenhados, né, e competentes fazem a diferença. Se você ainda não começou a colaborar com a prática do seu papel como cidadão e educador, é necessário, né, você começar a desenvolver essa prática. Então, vamos todos, cada qual, exercer suas responsabilidades particulares, contribuindo o quê? Para a construção de vidas mais saudáveis. E a escola, né, vai formar cidadãos capazes de fazer essa escolha consciente. Então, a gente viu que essa unidade 15, né, ela trazia desde o início, né, o que seria essa alimentação, o que essa alimentação poderia provocar dentro do âmbito escolar. E não só lá, né? Como a gente viu, essas doenças que podem ser provocadas pela questão da contaminação dos alimentos, ela pode acontecer em qualquer lugar e não só no âmbito escolar. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa unidade. Foi uma unidade assim, bem prática, conseguiu envolver a questão do seu profissionalismo, né, dentro da cozinha, questão prática mesmo. Então, espero que você tenha se identificado com essa unidade e tenha conseguido fazer algum ajuste aí no seu ambiente de trabalho, né, professora? Isso mesmo. Nesse momento, aproveito para agradecer a presença de vocês aqui, Polo do Alta Floresta, Porto Velho, Espigão do Oeste, Extrema, Nova Brasilândia, Buritis e Ouro Preto. Obrigada pela presença e lembrando que essa aula vai estar disponibilizada no AVA. Então, é importante que você sempre dê uma revisada. Então, obrigada pela participação de vocês em todas as unidades e desejo uma boa avaliação e até o próximo encontro.